Olá a todos. Muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Um bom início de semana para todos aí. Amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui nesse canal. Se você gostar do vídeo, por favor, deixe seu like e indique esse canal para o máximo de pessoas possíveis, tá? Por favor. E se você gostar também, se inscreva no canal, certo, meus amigos? Então, galera, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo um pouco diferente, tá? O vídeo que eu vou fazer hoje, né, vai ser um pouco diferente. Não tem muito a ver com os assuntos que eu abordo aqui, que eu tô acostumado a abordar. Porém, como o canal gosta de falar sobre qualquer coisa, tá? Esse canal aqui serve pra me falar sobre o que eu quiser, sobre qualquer coisa mesmo. Então, tipo assim, eu acho que esse é o momento perfeito pra mim fazer esse vídeo, tá? É algo que eu já pretendia. Bom, vocês sabem que raramente aqui no canal eu indico livros, tá? Muito raro mesmo. Não faço muitos vídeos falando sobre livros. Fiz uma vez, tá? Falando sobre um livro que eu tenho aqui, que é o há uma solução espiritual para todos os problemas, tá? There's a solution for every problem, que é o nome do livro. O autor eu não vou lembrar o nome agora, mas uma vez eu fiz um vídeo, tá, falando um pouco sobre esse livro. E hoje o livro que eu quero indicar hoje é um livro sensacional. É um livro de terror, mas também é um romance, que é O Exorcista, do autor William Peter Blatty, né? O livro foi feito em 1971, tá? Por esse autor aqui. E a indicação do livro hoje vai ser esse livro. Bom, eu possuo esse livro, comprei ele uns meses atrás e semana passada finalizei a leitura, tá? Eu vou contar um pouco da minha experiência com o livro e vou contar também um pouco sobre o resumo do livro. Bom, essa mesma obra literária foi a mesma obra que deu origem ao filme O Exorcista de 1973, tá? O filme considerado o mais aterrorizante de todos os tempos, um dos filmes mais famosos, o único filme da categoria do gênero terror que concorreu ao Oscar, tá? Vale lembrar, e ganhou 2, foi de melhor roteiro adaptado e de melhor som. E teve outros Oscars que infelizmente, né, é uma pena, o Exorcista ele não levou. Porém, é até compreensível, né? Do porquê que o Exorcista ganhou o prêmio de melhor roteiro adaptado. Porque se vocês forem ver o filme e ler o livro, ou vice-versa, vocês verão que as duas obras são extremamente fiéis uma à outra, certo? Por quê? Porque o roteirista do filme é o mesmo escritor deste livro aqui, ou seja, esse autor aqui, William Peter Blatty. Ele é o próprio roteirista do filme, né? Porém, o diretor é William Friedkin, né? Ele escolheu William Friedkin para dirigir O Exorcista. E basicamente o roteiro foi quase tudo tirado daqui do livro. Então, o filme é como se fosse o livro sendo repetido. Claro que houve alguns cortes de conteúdo, houveram, né? Porém, a essência em si tá praticamente quase as mesmas coisas que estão no livro. Por isso, uma obra é extremamente fiel à outra. Bom, então vamos lá. Esse livro aqui, ó, essa capa aqui, né, parece um pouco assustadora, eu sei, mas essa edição aqui é da edição HarperCollins, que é a edição que eu possuo aqui, é a que eu comprei. Então o livro de 1971, ele não tem só essa capa, ele tem várias capas diferentes, de várias editoras diferentes. Então como o livro tem várias edições diferentes, por ser um livro antigo, então é compreensível que haja capas diferentes. Essa aqui é a que eu possuo, tá? É de capa dura. O livro possui 335 páginas, né? É um livro excelente no meu ponto de vista, vale cada centavo, não me arrependo em nada de ter comprado, tá? Porém, como eu falei anteriormente, o livro surgiu deste filme, tá? O diretor do filme é o William Friedkin, autor do livro aqui e roteirista do filme, William Peter Blatty. Como o roteirista é o mesmo autor do livro, então também a gente compreende por que o filme é tão fiel. Bom, certo? O livro, como eu falei, ele possui 335 páginas, vai contar ali a história da Chris McNeil, né, que é uma atriz de cinema. Ela mora com a sua filha Regan McNeil e a Chris, ela é divorciada do marido, né? No caso, o pai de Regan, que é Howard, o nome dele, nunca é revelado como ele é, a aparência dele, mas é revelado que o nome dele é Howard, né, e que ele tá na Europa, etc e tal, e eles são divorciados. Ela tem a filha Regan, né, ela mora numa casa onde tem dois empregados, que é a Willie e o Carl, né, que são um casal de suíços,
E ela tem a secretária dela, é a Sharon, né, que é uma moça mais nova, que também é professora da Regan, certo? Daí o que acontece? Bom, aí o que acontece? Até aí tudo normal. No início do livro vai falar sobre o padre Merrin, que está numa escavação no Iraque, e ele encontra um amuleto aí de um demônio, né? Chamado Pazuzu, né? Que é revelado aí no livro e no filme também. Bom, tudo bem. Aí depois disso se passa no Ocidente, né? Eles estão no Iraque, numa escavação no Oriente, mas aí depois se passa no Ocidente e vai retratar a vida dessa moça que eu acabei de citar, que é a Chris McNeil, que é uma diretora de cinema. Diretora de cinema não, desculpa. Ela tá, na verdade, ela é atriz e tá interpretando um filme, tá? Desculpa. Erro de informação. Mas, o que acontece? Aí ela tem a filha, a Regan, ela é divorciada, etc e tal, como eu falei, e a Regan fica muito sozinha, ou às vezes a Sharon, que é a secretária da Chris, leva a Regan para passear. A Regan é uma menina de 12 anos, né, uma garota muito doce, muito meiga, né, é uma garota muito educada, etc e tal, né, ela tem um apego muito grande à mãe dela, né, e como eu falei, ela mora com a mãe porque a mãe é divorciada do pai, né, casal divorciado. Daí o que acontece? Como ela é uma mãe solteira e a filha fica muito sozinha, tem um momento do livro que a filha começa a brincar com o tabuleiro Ouija, né? Que, se eu não me engano, é uma ferramenta de comunicação espiritual. E ela começa a se comunicar com um amigo imaginário chamado Capitão Round. E ela fala isso pra mãe, até que um dia a mãe percebe, vê ela brincando com o objeto. A partir daí, vai começando a acontecer coisas estranhas. Barulhos na casa, arranhões, né? No sótão, em que a atriz desconfia ser ratos, né? Mas não são ratos. Daí vai começando a acontecer uma série de acontecimentos bizarros. Bom, então a Regan, de uma garota doce, meiga e amorosa, né, vai começando a se transformar numa criança histérica. Né? Ela começa a mudar o comportamento dela, ela começa a falar uma série de obscenidades, ela reclama que a cama dela chacoalha, né? Ela, né, fica dizendo que a cama dela tá balançando, etc e tal. Começa a dizer obscenidades, tratar as pessoas com desrespeito e começa a ficar um pouco mais introvertida, e a mãe percebe isso e leva ela a uma série de médicos, né? E os médicos suspeitam que ela pode estar tendo a mente afetada, né? Que ela pode estar passando por um transtorno psicológico, né? Por conta da puberdade, etc e tal, né? Os adolescentes vão ficando histéricos, ela é uma garota de 12 anos. Daí o que acontece? E eles desconfiam que pode ser uma doença, né, mental ou um distúrbio psicológico. Tudo bem. Como eu falei para vocês anteriormente, ela pode se sentir culpada, né? Ela pode se sentir culpada pelo divórcio dos pais, porque os pais são divorciados, como eu disse. E ela sente muito porque o pai não telefona para ela no dia do aniversário, porque o pai dela parece ser uma pessoa bem ocupada, etc e tal. E aí vai acontecendo essa série de mudanças no comportamento da Regan e no clima da casa. Daí a Chris vai levando ela em vários médicos, né? Eles vão fazendo uma série de exames, né? Uma bateria de exames, e os exames mostram que não tem nada de errado com o cérebro e as ondas cerebrais da Regan, e que talvez ela não seja histérica, tá entendendo? E aí ela vai começando a ser atormentada, né, por um demônio, etc e tal. E aí vão acontecendo coisas bizarras com ela, tá entendendo? E ela, até um certo dia, a mãe, né, que é a Chris, ela vê a cama balançando, chacoalhando violentamente. Então ela percebe que quando a Regan dizia que a cama estava balançando, ela percebe que ela não estava mentindo, estava falando a verdade, né? Aí vão começando a acontecer uma série de coisas, né? Ela vai começando a manifestar vários sintomas que a gente desconfia que ela esteja possuída, mas esses mesmos sintomas, ao longo do livro, né, as informações que o livro vai mostrando, vai evidenciando pra gente que os mesmos sintomas que Regan está ali manifestando, né, são os mesmos sintomas de uma pessoa com histórico de esquizofrenia ou psicose, né, doenças mentais. Então o livro ele vai do início ao fim brincando com essa dúvida: o que será que está acontecendo com Regan McNeil? Será que ela está possuída? Ou será que ela pode estar passando por um transtorno psicológico, né? É uma pergunta interessante. Pois bem, então, né, nessa série de acontecimentos bizarros, na história nós também temos o Padre Carras, que é um personagem, no meu ponto de vista, interessantíssimo, tá entendendo? Porque ele é importante também para muita coisa, né, que vai acontecendo mais para frente. O Padre Carras, ele é um padre jesuíta e também é psiquiatra,
né? Ele se culpa muito por ter deixado a mãe sozinha, né? Porque a mãe dele mora sozinha e teve um momento que ela foi pra como é que se fala? Para um asilo, né? Então, Carras deixou ela sozinha ao invés de cuidar da mãe e ela acaba morrendo. Então, depois disso, depois da morte dela, ele se sente muito culpado por isso e ele tá passando também por uma crise de fé. Porque como ele é um padre jesuíta, né, como eu falei, ele também vai passando por uma crise de fé, né? Ele acha que está perdendo a fé. Se vê perdendo a fé e ao mesmo tempo se vê culpado pela morte da mãe, ele é procurado por Chris McNeil, né? E ela pede ajuda para ele, porque ela já foi em vários médicos, mais de, né, 80 médicos diferentes, e nenhum deles conseguiram detectar o que Regan, né, estava passando, né, detectar o que estava acontecendo com a Regan, né. Eles elaboravam teorias, né, eles falavam sobre o transtorno de múltiplas personalidades, que hoje é conhecido como transtorno dissociativo de identidade, né. Então, hipóteses e explicações para saber o que estava acontecendo com Regan, mas os exames mostravam o contrário, certo? Daí os médicos sugerem para ela fazer um exorcismo. Ah, lembrando também que ela é ateia, tá? E ela não ensina nenhum tipo de religião ou crença religiosa para a filha dela, né? No caso a Regan, que está passando por essa enfermidade, né? Então o que acontece? Eles sugerem um exorcista, ela vai atrás do Padre Carras e o Padre Carras, como ele tá sem fé, ele passa a analisar o caso da Regan, estudar o caso da Regan de um ponto de vista psiquiátrico, né? Do ponto de vista psicológico, porque ele é um psiquiatra, então ele tem que analisar as coisas pelo lado racional. Daí o demônio, né, o suposto demônio que está no corpo da Regan, ele começa a brincar com o Padre Carras e tentar manipulá-lo a acreditar que Regan de fato está doente e que não precisa de um exorcismo. Só que a Chris McNeil já está desesperada porque ela tenta fazer de tudo para ajudar a filha, mas está vendo que tudo que ela faz não dá resultado, né? E a última esperança dela é um exorcismo. Então ela sugere para o Padre Carras fazer um exorcismo que ela pode estar possuída. Mas como o Carras está com a fé enfraquecida, como ele está passando por uma crise de fé, ele não acredita que seja uma possessão, e sim acredita que Regan precisa de uma ajuda psiquiátrica e que ela precisa ser internada. Mas Chris não quer internar a Regan. Então o que acontece? O padre vai fazendo também tudo que pode, né? Vai analisando o caso e fazendo várias coisas, até que ele chega à conclusão que de fato ela precisa sim de um exorcismo. Porém, o Padre Carras, ele não vai pedir autorização para fazer um exorcismo porque ele de fato acredita que ela esteja possuída. Mas sim, ele acredita que o exorcismo, o ritual de exorcismo vai ajudar a Regan, vai ajudar a mente dela a voltar ao normal, né? Através da cura por autossugestão, percebe? Porque Regan pode acreditar estar possuída, né, a doença mental dela. Então ela vai manifestando outras personalidades diferentes. Mas aí, como eu falei, o livro vai brincando com essa dúvida, se ela está possuída ou se ela está passando por um transtorno psicológico, né, uma doença mental grave, tá entendendo? E ela possa precisar de ajuda clínica, psiquiátrica. Então é tipo um embate entre ciência e fé, religião e medicina. Tá entendendo? Então o livro vai brincando com isso, o autor vai brincando com isso o livro inteiro, pondo essa dúvida, né? Meio que colocando informações que ajudam a corroborar os dois pontos de vista. E lembrando que tudo isso que eu tô falando pra vocês é apenas o resumo do livro, tá? Não tô dando nenhum spoiler. Daí, no final de tudo, resumindo, o Padre Carras já tá esgotado, porque também vê que tudo que ele tá fazendo não tá adiantando de nada. Daí ele consegue permissão para conceder um exorcismo, e daí os caras indicam que ele vai fazer o exorcismo acompanhado. Daí eles indicam quem? O Padre Merrin, aquele mesmo que eu citei no início, lá que aparece no início do filme e do livro também, numa escavação no Iraque, porque ele é um padre exorcista e já é experiente com o processo. Carras, como é padre jesuíta, mas também psiquiatra, ele fica de assistente. Então eles realizam o exorcismo, aí no final a Regan, né, acaba melhorando e acaba voltando ao normal. E esse é o resumo, né, basicamente da história do livro. O livro ele é sensacional, tá? Tem muita frase de efeito, tem muitos diálogos entre os personagens. O livro ele é narrado por um narrador onisciente, tá? Narrando em terceira pessoa. E vou dizer pra vocês que o livro ele é muito bom, mas ele também é um livro pesado, ele é um livro assustador. Você sente a tensão e o clima terrível da casa. Ou seja, você sente o pesar, você sente a angústia,
a aflição dos personagens. Você entra na história. É um livro tão bom que quanto mais você lê, mais você quer ler. Tá entendendo? Mas, já vou dizendo aqui, não recomendo que vocês leiam à noite, tá? É um livro forte, tá? É um livro assustador de fato. É um livro que realmente dá medo mesmo. Às vezes, quando eu li esse livro, eu tinha que parar um pouco, respirar fundo, tá entendendo? Pra continuar lendo e pensando, digerindo o que eu tava lendo. Então, é um livro assustador, mas é um livro que vale muito a pena. Não lê esse livro como um mero terror, tá? Leia esse livro com uma visão aberta, tá entendendo? Com uma cabeça aberta. É um livro excelente, tá? Vale cada centavo. Tá a fim de gastar uma grana legal? Então, compre O Exorcista, tá? Um livro excelente. Eu paguei 60 e poucos reais por ele, mas talvez você encontre até barato, dependendo do site ou da mídia que você vai comprar, tá? Se você for comprar pela internet, eu comprei o meu pela internet, tá? E é bastante interessante. Bom, então eu falei do livro, então aqui tá o filme também, a capa do filme. Tá? A gente tem a versão original, que é a versão que foi lançada nos cinemas, e temos a versão posterior, que é a versão que você nunca viu, né? E também tem a versão estendida do diretor. Também tem esse filme aqui em várias mídias, como VHS, nós temos em Blu-ray, tá? Que se eu não me engano é a melhor imagem, né? A qualidade da imagem é a melhor em Blu-ray. E o filme basicamente é a mesma coisa que eu falei pra vocês, né? Tava falando aqui do resumo do livro. O filme é basicamente o que eu contei do livro. Tá entendendo? Só que no filme fica nítido que a Regan está de fato possuída. Enquanto que no livro a gente tem essa dúvida. Será que ela está possuída ou será que é um problema psicológico, tá? Bastante interessante, tá? O filme também é excelente, não é à toa que até hoje é considerada a mãe dos filmes de terror. Todo filme de terror, ele meio que tem o Exorcista como base, tá? Eu sei que muita gente pode não saber disso. Bom, eu sei que muita gente também pode ter visto o filme, tá? É inevitável que ninguém tenha assistido, é um filme bastante famoso. E eu sei que a maioria assistiu o filme, como eu também assisti muitas vezes e fiquei horrorizado, né? Aterrorizado muitas vezes. E fui ler o livro assim depois de adulto, né? Mas se você nunca tiver assistido o filme, dica, tente ler primeiro o livro, tá? Melhor dizendo, desculpa. Tente ler primeiro o livro, caso você nunca tenha assistido o filme, e depois tenta assistir o filme para você comparar uma obra e outra, tá? E é bastante interessante. E não é à toa que é um melhor filme de terror já feito e o filme mais aterrorizante de todos os tempos. Bom, então é isso, meus amigos. Espero que todos tenham entendido aí, gostado do vídeo, tá? Um vídeo um pouco diferente, só para fazer uma indicação do livro, tá? E consequentemente do filme, tá? Sim, é assustador, mas não lê como um mero terror, tá? Lê como um livro interessante, tá? Espero que todos vocês gostem também do livro se vocês forem ler. E eu acho, duvido quase, eu duvido muito, né? Tipo assim, quase impossível vocês não gostarem desse livro sensacional, romance muito bem escrito. E aqui o filme, né, do William Friedkin, né, o roteirista William Peter Blatty, que é o mesmo autor do livro. Bom, então é isso, meus amigos, vou ficando por aqui, eu sei que o vídeo ficou bem longo, mas é isso aí, tá? Conteúdo aí, o que não falta pro nosso canal. Graças a todos vocês, estou sempre aqui postando vídeo. Muito obrigado a todos aí pela colaboração, por estar sempre apoiando o canal, e é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui, espero que todos tenham entendido e gostado, muito obrigado aí pela paciência. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.